Sejam muito bem-vindos, astronautas. Eu me chamo Lu Costa e você está aqui no canal do Natural Journey. E antes da gente começar, vou fazer aqueles pedidinhos de praxe para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos fãs de Nirvana e interessados no babado, para a gente ver esse movimento do autoconhecimento, da expansão da consciência crescer cada vez mais. Bom, hoje eu comecei esse vídeo com uma música do Nirvana para saudar o início da temporada pisciana. Então no sábado agora o Sol chegou em Peixes e hoje a gente tem a Lua Nova em Peixes, que é um encontro, uma conjunção da Lua com o Sol, é o início da lunação pisciana e aniversário do Kurt Cobain, caso ele ainda estivesse vivo. Então eu resolvi fazer um vídeo tributo, até porque eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de observar as energias do zodíaco em ação através das pessoas, a gente consegue ganhar um entendimento mais claro, mais profundo com relação às energias do zodíaco. Mas antes da gente falar sobre o mapa do Kurt, eu quero trazer algumas informações sobre o signo de Peixes. Bom, Peixes é o último signo do zodíaco, ele é dono da casa 12, que é a casa das finalizações. Então, só lembrando, as casas astrológicas, elas representam setores das nossas vidas, né? Então, são arquétipos que todos nós vamos vivenciar durante a nossa jornada aqui na Terra, por isso que na nossa mandala astrológica a gente tem ali as 12 casas astrológicas, sendo iluminadas pela energia de um determinado signo, né? Porque todos nós vamos vivenciar os temas que são de domínio de cada uma das 12 casas. E a 12ª casa é a casa da finalização, e justamente por isso que é a casa mais incompreendida do zodíaco, porque a gente pode até teorizar com relação ao que acontece com a gente depois que a gente morre, né? A gente pode ter uma compreensão racional com base nas coisas que a gente aprendeu, com base naquilo que contaram pra gente, mas bem da verdade a gente não sabe exatamente o que acontece com a gente depois que a gente morre, né? Então a casa 12, além de falar sobre as finalizações, ela também fala sobre mistério, né? Ela fala sobre a nossa conexão com algo maior, é quando na jornada do herói a gente se dissolve no todo vasto e infinito. Peixes é regido pelo elemento água, a água é o elemento que rege as nossas águas internas, as nossas emoções. Mas em Peixes a gente não está falando de qualquer água. Peixes é regido pelo planeta Netuno, que é o rei dos mares, Poseidon. Então as águas de Peixes são as águas do oceano imenso, do oceano profundo, do oceano misterioso, que inclusive é um grande mistério para nós seres humanos, né? A gente não conseguiu chegar ali nas profundezas do mar, né? Ali, né, na parte mais profunda do mar. A gente conhece pouquíssimo, né, esse reino à parte que é o mar. Então, eu acredito que o ponto mais fundo que o homem já chegou no mar é na Fossa de Mariana, se eu não me engano, que é 11.000 metros, né? Então a pressão não deixa a gente chegar até o fundo do mar. A gente desconhece quais são os seres que habitam as profundezas do mar. O fundo do mar é um completo mistério para o homem. E assim é com as águas de Peixes. Em Peixes a gente está falando sobre muita profundidade emocional. E como o elemento água ele está conectado, né, ele rege as nossas emoções, em Peixes a gente fala sobre amor, mas a gente não fala sobre o amor mundano, a gente fala sobre o amor que não tem limite, né? Assim como o oceano. A gente fala do amor por todos os seres, a gente fala do amor universal, a gente fala sobre o amor compassivo, a gente fala sobre o amor dos bodhisattvas. Então, em Peixes, a gente se sente como uma gota no oceano, né? Ao mesmo tempo que a gente é pequenininho como uma gota, a gente pertence a um todo muito maior. Então, é a nossa conexão com algo maior, a nossa conexão com o sagrado, a nossa conexão com o divino. Em Peixes a gente fala sobre fé, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre intuição e sobre vários temas que a gente não consegue explicar com a nossa mente racional. A única coisa que a gente consegue fazer é sentir. E justamente por isso que é uma casa bastante incompreendida e que flerta tanto com a loucura, né? Porque a gente vive numa sociedade altamente pragmática que privilegia a razão em detrimento da intuição e da emoção.
Então, as pessoas que são muito intuitivas, as pessoas que captam as informações, né, do universo, do que sentem a energia do ambiente, a energia das pessoas, elas podem ser consideradas loucas, porque elas não conseguem explicar racionalmente por que elas têm certeza que é para ir naquela direção, ou porque elas sabem que é para tomar uma determinada decisão, porque elas não conseguem explicar de uma forma racional. Então, elas podem ser consideradas loucas pelas pessoas da nossa sociedade racional, pragmática Yang, né? Mas, ao mesmo tempo, também é uma energia que fala muito sobre loucura real, né? Porque imagina você receber várias canalizações, várias informações, ter vários insights, sentir a energia das pessoas, sentir a energia do ambiente e não conseguir explicar racionalmente aquilo que você está sentindo. Pode ser um tanto quanto enlouquecedor. E é uma energia que fala bastante sobre vícios também, né? Porque como peixes é uma energia que sente muito, né, as energias do ambiente, as energias das pessoas, né, e que tem uma natureza muito empática, uma natureza muito altruísta, é uma energia que consegue praticamente sentir a dor do outro dentro de si, né, a dor das pessoas dentro de si, a dor do mundo dentro de si. E vamos combinar que o mundo que a gente vive não é só poesia, flores, ursinhos carinhosos e purpurinas, né? O mundo que a gente vive tem o seu lado sombrio, o seu lado feio, né? Um mundo de ganância, de miséria, de corrupção, de violência. Então tem muita coisa feia, muita atrocidade acontecendo no mundo. E quem tem essa energia forte no mapa tende a sentir mais as dores do mundo, e aí por isso que é uma energia que flerta tanto com os vícios, né? Porque é uma válvula de escape. Então, uma das sombras de peixes é justamente o escapismo, por não conseguir lidar com as próprias dores, com esse turbilhão emocional, com esse mar de emoções que os nativos de peixes, ou quem tem peixes forte no mapa, carrega dentro de si. Por não conseguir lidar com isso, acaba adotando uma postura escapista, enveredando aí para o uso de drogas, álcool, sexo e outros vícios, né? Por não conseguir realmente lidar, né, com as dores do mundo, as próprias dores, adota essa postura escapista, que é uma das principais sombras de peixes. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o mapa do nosso saudoso Kurt Cobain, que para mim foi a expressão mais pura do signo de peixes. E pura não porque ele era puro, mas porque a gente consegue observar todas as características dessa natureza assim de uma forma muito clara, né? Só da gente olhar para a expressão ali do Kurt Cobain, a gente já sente como se a gente estivesse mergulhando naquele oceano vasto, misterioso, insondável e infinito de peixes, né? Então, a própria expressão ali do Kurt Cobain, para mim, já era uma representação dessa energia. E quando eu calculei aqui o mapa do Kurt, eu fiquei assim perplexa, né? Porque eu nunca vi nada igual em toda a minha vida. O Kurt Cobain, gente, ele tinha praticamente todos os planetas posicionados em signos de água e um baita de um stellium, que é um conglomerado de planetas no signo de peixes. Então, ele não tinha nenhum planeta posicionado em signo de ar, nenhum planeta posicionado em signo de fogo. Na verdade, ele tinha um planeta posicionado em signo de fogo, que era Saturno em Áries, né, e que não adiantava muita coisa, né, não ajudava muito, porque Saturno é o restritor, né, então pense em Saturno com aqueles anéis, ele restringe, né, e como ele tinha Saturno em Áries, ele tinha essa energia do fogo, que é a energia que fala sobre autoconfiança, a nossa pulsão de vida, a nossa energia vital, ele tinha essa energia bloqueada, né, então não ajuda muita coisa. E aí ele tinha Plutão, Urano e ascendente em Virgem. Todos os demais planetas, né, os planetas que têm uma influência maior sobre a nossa personalidade, estavam posicionados em signos de água. Mas antes de falar sobre esse stellium em peixes, né, de falar um pouquinho sobre a energia pisciana, que é o objetivo desse vídeo, eu gostaria só de trazer algumas reflexões interessantes sobre alguns pontos aqui do mapa do Kurt, que eu achei assim fantástico, né? Muito interessante mesmo. Ele tinha Plutão e Urano, então Plutão é o planeta da morte, né? O planeta que fala sobre transformação, transmutação,
renovação, né? Então é um planeta que fala sobre transformação, mas a transformação é por uma ruptura, né? E Urano também é o planeta das mudanças disruptivas. Ele tinha tanto Plutão quanto Urano posicionado bem próximo à linha do ascendente dele, né? Então ascendente é o nosso cartão de visita, né? Ascendente é a identidade que a gente usa para interagir com o mundo, para interagir com as pessoas, para interagir com o ambiente. Então, com Plutão e Urano tão pertinho do ascendente, a gente poderia deduzir que essa pessoa teria uma transformação muito profunda na sua identidade. Mas como Plutão fala sobre morte metafórica, mas também fala sobre morte física, não é de se espantar, né, que ele tivesse tanto Plutão quanto Urano ali na linha do ascendente, na linha da identidade dele, né? Bem interessante isso. Outra coisa bem interessante é que ele tinha meio do céu em Gêmeos, né? Então, o meio do céu para onde a gente vai se tudo der certo, né? Então, o meio do céu, ele fala sobre status, sobre reconhecimento social, ele fala sobre carreira, e ele tinha o meio do céu em Gêmeos, que é a energia da comunicação. E o que não foi o Kurt Cobain, além de um grande comunicador, né? Ele conseguiu compartilhar a mensagem que ele queria compartilhar com o mundo através das suas músicas maravilhosas, né? Então, no final das contas, eu acredito que ele acabou realizando, né? O que estava predestinado para ele ali como carreira. E tinha Marte e Netuno em Escorpião. Então, para a astrologia clássica, Marte tinha 2 domicílios, né? Um domicílio diurno e um domicílio noturno. O domicílio diurno de Marte é Áries e o domicílio noturno de Marte é Escorpião. Isso para a astrologia clássica, né? Porque a astrologia moderna entende que o planeta regente de Escorpião é Plutão, né? Que é o planetinha que ele tinha ali pertinho do ascendente dele. Bom, com Marte em Escorpião, o Kurt Cobain provavelmente era uma pessoa que tinha uma profundidade emocional muito grande, muita intensidade emocional, era uma pessoa extremamente intensa e que sentia as coisas com muita intensidade dentro de si. Também era uma pessoa muito intuitiva, sem dúvida, né, pelo tanto de peixes que ele tem no mapa, mas também por conta do Escorpião. Só que a intuição do Escorpião é um pouco diferente, né, porque Escorpião é o rei do submundo, né? Então a intuição de Escorpião é para identificar a fealdade, né, das pessoas, as sombras que as pessoas carregam dentro de si, assim como as próprias sombras. Então provavelmente ele tinha um interesse pelo submundo, né? Porque Escorpião também fala sobre vícios, droga, poder, sexo, né? Então ele tinha essa inclinação para esse universo mais dark, né? Bom, e aí falando um pouquinho sobre esse stellium, né? Ele tinha Sol, Mercúrio, Quíron e Vênus em peixes. Então, o que isso quer dizer, né? O Sol é a identidade central, então ele tinha uma natureza altamente intuitiva, uma natureza muito profunda emocionalmente, muito empática, muito altruísta, e ele devia ser bem altruísta mesmo, porque ele tinha Virgem como ascendente. Virgem é outra natureza bastante servidora, bastante preocupada em ajudar ao próximo, né? Então, provavelmente, ele era bastante dedicado para as pessoas com quem ele convivia, né? Então ele era uma pessoa muito amorosa, generosa, com um enorme coração, né? E com Mercúrio em peixes, esse não é um posicionamento tão favorável para Mercúrio, né? Mercúrio é o planeta que rege o intelecto e a comunicação. E Virgem, que é o signo oposto a peixes, ele é regido por Mercúrio. Então, quando o Mercúrio está em peixes, a gente fala que Mercúrio está em exílio, né? Porque ele está no lugar mais distante que ele poderia estar de casa. Porque em Mercúrio a gente fala sobre a mente racional, né? A gente fala sobre lógica. E com Mercúrio em peixes, ele tinha uma certa dificuldade de entender as coisas de uma forma prática, né? De adotar uma postura mais racional, mais lógica. Ele tinha um pensamento que era altamente artístico, intuitivo, subjetivo, simbólico,
e era um telepata praticamente, né? Então, um médium, e eu acredito que se ele tivesse trabalhado a espiritualidade, o Kurt teria sido um grande guru, um grande líder espiritual, porque ele era um médium muito poderoso, né? Ele, além de todos esses planetas em peixes, ele também tinha lua em Câncer, então uma lua em domicílio, a lua estava em casa, e Júpiter, que é o planeta expansor, também em Câncer, né? Então ele também tinha essa energia intuitiva, acolhedora, maternal, emocional, né, da lua em domicílio, sendo expandida aí pela energia de Júpiter. Mas voltando aqui para peixes, né? Então ele tinha essa forma de pensar mais subjetiva, e provavelmente ele ficava muito fechado no seu universo interior, né, completamente descolado da realidade. E quando a gente vê o Kurt cantando, né, em alguns momentos dá para perceber que ele está bem distante da realidade. É como se ele não estivesse ali, né, como se ele estivesse em um outro lugar. E provavelmente ele se sentia descolado da realidade de fato, né? E com Vênus em peixes, ele provavelmente foi uma pessoa muito romântica, né? Uma pessoa que tinha essa necessidade de dar amor e de se sentir amado. Outra característica de Vênus em peixes é que esse posicionamento faz com que as pessoas, peixes de uma forma geral, né? Uma energia que fala bastante sobre criatividade, fantasia, sonhos, intuição. Então, pessoas que têm esse posicionamento de Vênus em peixes, às vezes podem ter algumas paixões platônicas, né? Então, fantasiar com relação a uma determinada pessoa, né? Achando que aquela pessoa é perfeita, colocar a pessoa num pedestal, né? E depois ali com a convivência perceber que não era bem aquilo, né? Então, esse é um posicionamento que faz com que as pessoas acabem tendo alguns amores platônicos, né? Algumas paixões platônicas. Eu não vou falar sobre a polêmica aí da Courtney Love, né? Mas enfim, os adeptos aí da teoria da conspiração acham que inclusive o Kurt Cobain ele não se suicidou, né? Então a Courtney Love que fez aí um esquema, né, para parecer suicídio, mas na verdade ela que foi responsável pela morte do Kurt Cobain, né? Mas enfim, eu acredito que o Kurt Cobain ele manifestou a luz e a sombra do signo de peixes em toda a sua potência, né? Então, na luz ele foi genial, né? O Kurt Cobain, ele marcou a história da música. E você pode ter 20 anos, pode ter 60 anos, com certeza você já ouviu alguma música do Nirvana, né? Então, Nirvana foi um marco, ele produziu assim uma música extremamente original e dava para ver que ele colocava o coração naquela música, né? Aquela música ela tinha emoção, que inclusive assim, eu não quero ser velha saudosista, mas hoje as músicas não conseguem mais compartilhar aquela emoção que te toca a alma, né? E eu acho que o Nirvana tinha um pouco dessa pegada, da profundidade emocional, da rebeldia ao mesmo tempo, né? Então, ele manifestou a luz de peixes através da sua arte, né? Através de uma arte extremamente criativa, de uma arte sensível, né? Altamente emocional, que tocava o nosso coração, né? De uma maneira... Não tinha como você ouvir as músicas do Nirvana, né? E é uma música indiferente. Não, era uma música que tinha uma carga emocional, que tem uma carga emocional muito grande, né? Da mesma forma que ele também manifestou toda a sombra do signo de peixes. Então, acredito que justamente por não conseguir lidar com esse turbilhão emocional, com tudo aquilo que ele captava das pessoas, do ambiente, intuição, canalizações e por aí vai, que ele acabou se refugiando nas drogas, né? Então, ele adotou uma postura escapista, que é uma das sombras de peixes, né? E foi para o mundo das drogas, né? Bom, então é isso, né? Eu acredito que observar o Kurt Cobain em ação é aprender sobre essa energia de peixes, né? Porque de fato ele foi uma das representações mais puras, né? No sentido de ser uma das representações mais claras dessa energia pisciana, tanto na luz quanto na sombra. Bom, como o Sol está em peixes, a gente tem uma lua nova em peixes, mesmo que você não tenha nenhum planeta posicionado no signo de peixes, você certamente tem uma casa astrológica
sendo iluminada por essa energia, e é nesse setor da sua vida que essa energia pisciana que está vibrando sobre as nossas cabeças, né? Porque o Sol é um só, então o Sol está vibrando, né, acima de todas as cabeças, né? Então mesmo que você não tenha um planeta posicionado no signo de Peixes, você tem alguma casa astrológica sendo iluminada por essa energia, né? E é nesse setor da sua vida que esse Sol em Peixes, a Lua nova em Peixes, né, essa energia pisciana que está no comando do céu nesse momento, vai influenciar a sua vida. Então eu espero que a gente possa fazer um bom uso dessa energia, um uso luminoso dessa energia, para a gente adotar uma postura mais compassiva, para a gente se conectar com o amor universal, para a gente transcender e se conectar com os mistérios, com o sagrado e com o divino, tomando cuidado aí, né, com os vícios e para não bater a nave e ficar doidão. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e a gente se vê na próxima. Feliz temporada pisciana para todo mundo e salve Nirvana!